Fala garoto, fala garota, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do Batalha de Livros. E hoje a batalha é entre os livros Marley e eu e o livro O Sete. Mas isso, como sempre, depois da vinheta. E para começar o nosso vídeo de hoje, já vamos sortear a primeira categoria para ver a disputa entre os dois livros. Vamos para aqui a latinha, vamos lá sortear. Prontinho, peguei o papel. E a primeira categoria de hoje para vocês é curiosidade dos livros. Agora, falando para vocês agora uma curiosidade do livro O Sete, é a seguinte: o autor, o André Bianco, ele pegou todo o dinheiro que ele recebeu do fundo de garantia e publicou 1000 exemplares do Sete. E quem vendeu, quem fez a venda desses livros foi o próprio autor, porque até então ele não tinha contrato com uma editora. Isso aconteceu só um ano depois, quando a Novo Século entrou em contato com ele e fechou um contrato com ele sobre o livro Sete. Então o primeiro lote, a primeira edição, digamos assim, quem bancou e quem vendeu foi o próprio autor, o André Bianco. E uma das cenas que acontece na história do Sete é passada na rua Dona Primitiva Bianco, que é daí que o autor pegou o nome dele, o André, e juntou com o Bianco para criar o nome artístico dele. E é do Marley. E é do Marley e eu. A curiosidade que nós temos é que pouca gente sabe, isso, apesar disso passar no filme e no livro, é que o cachorro mesmo, o Marley, ele fez um filme. Em 98. Ele participou de um filme, mas foi uma cena curta, de 2 minutos só. Mas nos créditos aparecia Marley, o cachorro, como ele mesmo. Como ele mesmo, interpretando ele mesmo. Beleza. Essa é a curiosidade de Marley e eu. Seu ponto vai para? Meu ponto vai para o 7. Porque eu acho que é uma coisa mais interessante, apesar da curiosidade de Marley e eu já pode ter se passado no filme e no livro. Entendi. O meu ponto vai para o 7 também, porque mostra toda a determinação, toda a vontade do autor de ter o seu livro publicado, e ainda bem que ele conseguiu isso, né? Nós tivemos aí depois vários livros e tudo mais. Então meu voto vai para o 7, e o primeiro ponto de hoje então vai para o 7, certo? Exatamente. Nós vamos sortear a segunda categoria de hoje. Segunda categoria. O papel não vem. Segunda categoria. Segunda categoria de hoje. Segunda categoria. Sinopse. Sinopse pra vocês agora. Falando pra vocês agora a sinopse dos dois livros, eu vou falar um pouquinho da história do Sete. E o Sete, na verdade, é o primeiro livro de uma saga de 5, que é composta pelo Sete, Sétimo e 3 livros do Turno da Noite. Mas a história do Sete começa em Amarração, uma cidadezinha fictícia do Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre. E onde 3 amigos, num dia que eles decidem mergulhar, lá eles são estudantes de uma universidade, eles encontram uma caravela, lá de 500 anos atrás, e dentro dessa caravela eles encontram 7 caixões. E as pessoas que estão lá presas foram acusadas de bruxaria, é o que está escrito lá no caixão. Ignorando todos os avisos de não abra, não abra, não abra, eles abrem. E aí lá no laboratório onde eles estão examinando, da universidade, que eles estão examinando os corpos, acontece um acidente, uma pessoa se corta e uma gota de sangue acaba caindo num dos vampiros. Eles vão embora e esse vampiro, sabe como é que é? Caiu uma gota de sangue, ele consegue se reanimar novamente e aí ele desperta os outros 6 e só deixa um vampiro dormindo, que é o 7º. E aí depois na história só depois a gente descobre por que ele continua dormindo. Então, os 6 vampiros acabam sendo despertados e aí começam a vagar pelas cidades e começa a acontecer um monte de coisa. Os vampiros, eles têm uns codinomes bem interessantes. Dos 7 vampiros, 5 deles tem um codinome que representa o poder. Cada vampiro tem um poder. Então é o lobo, né? O nome já diz o que ele faz. O inverno, que consegue fazer nevar, que consegue deixar o tempo gelado.
Nós temos o acordador, que acorda os mortos e as pessoas viram zumbis. Nós temos o espelho, que é uma pessoa que um vampiro que consegue copiar a imagem de uma outra pessoa e ficar igual a essa pessoa. E nós temos o tempestade, que provoca chuvas e tudo mais. E aí, os outros dois é o gentil e é o sétimo. Eu não vou falar o poder deles para não perder a graça, certo? Então, assim, a história é bem interessante, é cheio de reviravoltas, cheio de surpresas, o final é surpreendente. Os locais por onde os vampiros passam, a história se passa no Brasil, então são lugares conhecidos, como Porto Alegre, o aeroporto de Guarulhos, a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Então são lugares bem conhecidos. Então, assim, é um livro muito bacana, você acaba se identificando com os personagens, os outros personagens mais comuns, né, mas os humanos, porque são personagens comuns, que levam uma vida comum, quando de repente 6 vampiros acabam aparecendo na vida deles. E aí, como eu falei, o livro é cheio de reviravoltas, que aí só lendo mesmo para saber o que acontece. Essa é a história do 7 e a história do Marley e eu. Como é? Bom, e falando então de Marley e eu, né, a história começa com um jovem casal apaixonado, o John Grogan e a Jane Grogan, porque eles acabaram de se casar, eles estão casados há pouquíssimo tempo. E a história toda começa quando a Jane, ela tem uma planta, ela cuida daquela planta e ela deixa aquela planta morrer. E aquilo ela começa a se achar um fiasco, ela acha que ela não vai conseguir nem ser mãe porque a planta dela morreu. Né? Então depois de uns dias vendo a mulher meio alucinada com a planta, o John ele resolve fazer uma surpresa pra ela, de aniversário. Ele leva ela numa fazenda e mostra pra ela uma criação de cachorros, os labradores. E onde são vários filhotes, onde eles escolhem um cachorro para eles comprarem. E eles levam um cachorro, só que a Jane ela tem que fazer uma viagem. Quando a Jane vai fazer essa viagem, o John fica sozinho com o cachorro. É que ele decide o nome do cachorro, porque até então o cachorro não tem o nome, e ele batiza o cachorro de Marley. Esse é o nome do cachorro. E aí começa toda uma confusão, porque o cachorro, mesmo sendo um filhote, ele é um cachorro atentado já. Né? Ele começa a chorar porque ele não quer dormir sozinho. Essa raça é meio assim, né? A raça é assim, ele é um labrador e essa raça é meio perigosa, né? É bom pensar antes de ter um cachorro desse. São bem ativos. Exatamente. E quando a Jane volta, no dia que a Jane volta de viagem, o John vai buscá-la até o aeroporto, só que chove, tem uma tempestade, e eles descobrem que o cachorro tem medo de trovão. Imagina o que acontece na garagem onde o cachorro ficou. Ele detona toda a garagem. Né? Mas assim, a história realmente é isso, o que o cachorro... As confusões do cachorro, né? Depois eles acabam tendo filhos. E o cachorro tá sempre aprontando alguma coisa. E nunca ele vai crescendo, ele vira um labrador de 44 quilos. Mas essa é a sinopse da história. O cachorro vai enlouquecer todo mundo a ponto de comer estofado de sofá, comer joia e detonar tudo. Essa é a história. Certo. E seu ponto vai pra quem então? Meu voto vai pra Marley e eu. Porque eu acho que a história é uma história bonita, uma história que no final você chora muito, dependendo da pessoa. Quem não chorou lendo Marley e eu? Mas é uma história muito bonita e meu voto vai pra ela. E o seu voto? O meu voto vai pro 7, porque é uma história de ação, uma história de ficção, com ação, suspense, um pouquinho de romance. E a história se passa nas terras brasileiras, né? O vampiro não é um personagem comum, assim, da cultura brasileira, mas eles estão por aqui andando entre nós, nos lugares que a gente costuma ir, pelo menos aqui em São Paulo. Então o meu voto vai pro 7, por toda essa aventura que eles passam e tudo mais, certo? Dessa maneira então, como ficou um voto para cada livro, então um ponto para cada livro também, certo? Ok? Então vamos para a terceira categoria de hoje. E a terceira categoria de hoje é... amor, romance da história, para vocês agora. Bom, e falando então do romance da história, eu vou falar pra vocês do romance de Marley e eu, certo? Bom, um casal extremamente apaixonado, John Grogan e Jane Grogan, eles acabaram de se casar, recém-casados, e eles realmente se amam, eles mostram, a gente percebe isso na história.
Só que depois de tudo, assim, de ter um cachorro que destrói tudo, os dois trabalham muito, eles passam um perrengue, assim, são 3 crianças, mais o cachorro que arruma muita confusão, mais o emprego dele, o emprego dela, e eles acabam brigando em determinados pontos, mas assim, eles acabam resolvendo passar por tudo isso junto. Chega um momento que eles pensam em separação, mas eles sentam, eles conversam, e eles resolvem que vai ser assim, vai ser difícil, mas eles vão estar juntos sempre. E eu acho isso muito bonito, assim, essa coisa de... Eles têm um diálogo, mesmo sendo muito complicado, mas tem um momento, eles sentam, eles conversam e eles se entendem. Sim. E a história do Sete? Do Sete, a história, como eu falei antes, a história de 3 amigos, o Thiago, o César e o Olavo, mas também tem uma quarta pessoa que é a Eliana. A Eliana estuda com eles na mesma universidade que eles estudam, a Universidade de Soares, que é uma universidade fictícia lá de Porto Alegre. E ela acaba se envolvendo com o Thiago, eles acabam tendo um relacionamento sério entre os dois. Só que a Eliana, ela teme muito os vampiros. Por quê? O que aconteceu? Quando eles estavam examinando os caixões, lembra que eu falei que caiu uma gota de sangue? Então, a gota de sangue era dela. Ele caiu justamente no vampiro inverno. Então, quando o inverno desperta, ele quer a Eliana, porque a Eliana despertou ele, é o sangue dela que está dentro do corpo dele. Então, ele quer a Eliana para ser a sua mulher e a mãe de todos os vampiros que eles transformarem. E aí o Thiago entra na história para defender a Eliana com unhas e dentes. Vira aquela lenda da princesa e do cavaleiro contra o monstro, né? Então é bem bacana a história deles. Isso eu volto pra quem? O meu voto vai pra Marley e eu, porque eu acho interessante essa história de a gente tá brigando, a gente não tá legal, mas a gente vai conversar e a gente vai se entender. E além de ser uma história real, uma coisa bacana. E o seu voto? Aí o meu voto vai pro 7, pela personagem da Eliana, pelo personagem do Thiago, a história que eles vivem, de amor e sacrifício, de um lutar pela sobrevivência do outro. O meu voto vai pra eles, certo? Dessa maneira, um voto pra cada um, então um ponto pra cada um novamente, certo? Exatamente. Vamos agora então pro Tá. sorteio da próxima Quarta categoria. Quarta categoria de hoje é... A quarta categoria de hoje é a capa do livro. A capa do livro pra vocês, então, agora. E falando da capa dos livros pra vocês agora, eu vou falar da capa do 7. Essa aqui é a capa original, mas existe uma segunda capa que foi feita para a comemoração de 10 anos, que é a que vocês estão vendo agora. É uma capa prateada, que tem uma gota de sangue no centro dela e uma caravela ali dentro. Essa capa então foi feita para comemorar os 10 anos. Mas vamos falar da capa original, que é essa aqui, a que está valendo, a que está em jogo. Então aqui, como vocês podem reparar, existe aqui metade de um rosto de um vampiro. Aqui dá pra ver que o olho dele tá vermelho, tá aceso, então quer dizer, ele tá com os dentes pra fora, apesar de não aparecer aqui, mas ele tá com os dentes pra fora. O formato aqui das letras, da letra escrita O 7, é um formato estilo antigo, então já remete que a história é uma história antiga, uma capa preta, uma história dark, né? Tem uma frase marcante aqui no começo dela. É uma capa simples, mas chama bastante atenção, principalmente pelo olho aqui vermelho que vibrante. Aqui atrás é só o resumo da história. Então, essa aqui é a capa que saiu original, a primeira capa do 7. E a sua? E a capa de Marley e eu, aqui, não tem muita explicação, né? Tem o Marley, ainda um labrador filhote, o nome do livro. Marley e eu, a vida e o amor ao lado do pior cão do mundo. Aqui atrás tem algumas fotos do Marley mesmo, o cachorro original, tem ele adulto, ele filhote, aqui do lado também. E essa é a capa, eu acho muito bonitinha. Essa é a capa do Marley. E o seu voto vai pra quem? O meu voto vai para o 7. Esse livro, eu acho a capa dele muito interessante, porque é uma coisa mais sombria, ela me chama mais atenção. Por isso. E o seu voto vai para? O Marley. Muito bonitinho, a carinha do cachorro aqui. Uma carinha de tipo assim, tô tentando entender o que tá acontecendo, assim, sabe? Aquela carinha assim, e é legal aqui as fotos dele e tudo mais. Então, a capa que me chamou mais a atenção foi a capa do Marley. Certo? Então, com um voto para cada um, então um ponto para cada um novamente. Certo? Então vamos agora para o sorteio da última categoria. Eu quero. Sorteio. Vamos lá. A última categoria de hoje é... Tadã!
uma frase do livro marcante pra vocês agora. Então agora pra vocês uma frase. Murilo, qual que é a frase do Marley? A frase do Marley é: eu te amo, apesar de tudo, ou por causa de tudo. Essa é a frase que é dita para o cachorro, mas eu acho ela marcante. marcante. E a frase marcante do 7 é a frase que está na capa, que diz que tem gente que não acredita em vampiros. Então isso já é o pontapé inicial da história, já para entrar no clima já de quem começa a ler e acaba marcando todo o restante da história, né? Certo? Certo. E seu voto? Meu voto vai para Marley, porque acho a frase marcante e... Meu, o cachorro é sensacional, não tem como não amar ele, Certo. mesmo por tudo que ele, com tudo que ele faz. Uhum. E o seu voto? A frase também marcante que eu gostei mais foi do Marley também. É uma frase muito bonita, uma frase muito romântica, que é uma declaração de amor a um cachorro, a uma outra vida que está ali presente. O meu voto para o Marley e eu também. Dessa maneira, então, o Marley marca mais um ponto, só que aí nós temos um empate. O placar está assim. Então, como temos empate e como está na regra desde lá do primeiro vídeo que nós apresentamos as batalhas, vamos sortear mais uma categoria para desempatar, certo? Eu vou sortear então a próxima categoria da prorrogação. E a categoria é... Autor! Para vocês agora, no desempate. Pode. Então, começando a prorrogação de hoje aqui, entre Marley e eu e o 7, a categoria sorteada foi o autor e eu vou falar então do André Bianco. O André Bianco é um autor nacional brasileiro, ele nasceu aqui em São Paulo, na cidade de Osasco, onde ele cresceu, e é onde uma boa parte da história do 7 acaba acontecendo, então é meio que uma homenagem à sua cidade natal. E aí o André Bianco começou a escrever profissionalmente para a Rádio Jovem Pan. Ele era do departamento de humor, né? Completamente diferente do que ele escreve hoje em dia. Ele ficou um tempo lá no departamento de humor e depois ele passou para o departamento jornalístico e ele ficou na Rádio Jovem Pan por 2 anos. O seu primeiro livro de sucesso foi o 7, que ele publicou em 2000, como a gente falou, com o dinheiro do Fundo de Garantia e tudo mais, e só em 2001 a Novo Século entrou em contato com ele e fechou um acordo. Ele já dirigiu 3 curtas-metragens, um chamado A Flor, que é um conto do Carlos Drummond de Andrade, que ele fez um curta. Depois ele dirigiu um chamado A Última Partida, que é um conto dele mesmo. E depois ele dirigiu um curta, que é de um amigo dele, chamado Saia do Quarto. E aí, em 2010, ele fez um seriado piloto, um episódio piloto do Turno da Noite, que é a continuação do 7, da Rede Globo. Mas o seriado não foi aprovado e ficou arquivado lá, mas dizem que se você procurar no YouTube você acaba encontrando esse episódio piloto do 7. Esse é o André Bianco. Bom, eu vou falar então do John Grogan, que é o autor de Marley e eu. Além de ser o autor, ele é o personagem principal, né? Porque ele História baseada em fatos reais. Exatamente. Né? E ele nasceu em dia 20 de março de 1952. Ele é um jornalista formado. Ele trabalha como colunista nos jornais de Michigan e na Flórida. Ele também trabalhou como colunista até ele virar editor-chefe de uma revista de jardinagem. E o que, não sei se todo mundo sabe, mas ele tem outros livros publicados. Não é só Marley e eu. Ele tem publicado também o livro Meu Barco e Eu, De Volta para Casa, Meu Querido Christopher, além dos livros infantis Marley e o Cãozinho Trapalhão e O Natal de Marley. Ele tem 3 filhos, né, com a Jane, assim como mostra no livro. E é isso. Pra conhecer mais, um pouquinho mais, só ler o livro, que vai saber bastante da vida dele. Da história dele, exatamente. Exatamente. Bem, o meu voto vai pro autor nacional, pro André Bianco, por toda a obra que ele já fez, não só do 7, mas todos os livros que ele já fez. É um autor super renomado aqui dentro, super conhecido, os jovens adoram e tudo mais, tá? Então o meu voto vai pro André Bianco. Certo, o meu voto vai pro André Bianco também. Primeiramente porque ele merece todo o meu respeito por ele ter pego todo o dinheiro da FGTS dele pra mandar fazer o primeiro livro. Isso é fato. Mas eu acho que a história dele é interessante e meu voto vai pra ele. Ele escreve muito bem.
Então tá, então dessa maneira a nossa prorrogação, o André Bianco recebeu 2 votos, então desempata. E o placar final é? E o vencedor de hoje é o 7. Esse livro fantástico. Que passa para a próxima fase. Exatamente, ele vai disputar com... É só com o Código da Vinci. Uou. Vou. Então, esse é o nosso vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixem uma mensagem pra gente, dá um gostei aqui no vídeo do YouTube, né? E se inscreva no nosso canal. Se inscreve no nosso canal para você receber os vídeos das próximas semanas. Dá um curtir pra gente lá no Facebook. E segue a gente E segue a gente no Twitter. Exatamente. Semana que vem nós temos então a disputa entre Um Dia, um romance, e Crepúsculo, um romance também. Né? Exatamente. Quem será que vai ganhar? Isso aí. E nós temos a promoção também, que falou da promoção do livro? Por favor. Então, na nossa página no Facebook tem a promoção do livro A Cidade dos Ossos. A gente está sorteando, Mortais. Exatamente, a gente está sorteando o primeiro livro dessa série, dos Instrumentos Mortais. O sorteio vai ser no dia 30, né? Dia 30. E lá tem todas as regras que você tem que fazer para participar do sorteio. É bem fácil. Só curtir, compartilhar e se inscrever. Pronto, já está concorrendo ao livro. Exatamente. Tá certo? Então, beleza, gente? A gente se vê na próxima quarta-feira com mais um Batalha de Livros. É isso aí, certo? até mais. Até mais.